Meus queridos Emerson e Grings, da gente destrinchar o faixa-faixa ali, que para mim é a melhor parte do álbum, para ouvir a opinião de vocês sobre as canções que eu já amo, né? Eu quero situar a galera, então, que está chegando agora, que o álbum Highway 61 Revisited foi lançado em 30 de agosto de 65, é o disco que marcou a virada elétrica do Dylan, né? Ele foi do violão folk para o choque das guitarras ali, isso causou muita polêmica, o que é brilhantemente retratado na cinebiografia do Dylan, né, que estreou no final do ano passado, que a gente já fez live aqui, justamente desse período que o filme aborda, né, um recorte do filme. Ele foi vaiado no Festival de Newport. Polêmicas. E não dá para esquecer que 1965 era o ano fervilhando de mudanças, Estados Unidos mergulhando na Guerra do Vietnã, movimentos civis explodindo, juventude buscando novos caminhos. Nesse caldeirão, Dylan aparece com um disco que é, ao mesmo tempo, poesia, rock, blues e ironia em alta voltagem. A gente está falando de Bob Dylan, né? Então, ironia está permeado na obra do Dylan, né? Essa crítica, esse humor mais ácido, assim, que lembra alguma coisa do Peninha também, na hora da crítica, né? Márcio e Emerson, como vocês enxergam esse impacto? Qual era o cenário musical e cultural em que Dylan estava se jogando com esse álbum? E mais, por que essa virada foi tão polêmica para vocês, mas ao mesmo tempo tão necessária para a música? Eu posso começar para dizer o seguinte, para as pessoas que quiserem entender um pouco esse cenário. Eu estou com delay? Não, tá ótimo. Perfeito. Tá. Eu acho que o filme, vamos falar de uma forma pop e completamente inteligível, assim, eu acho que o filme do One Complete Unknown foi muito correto em mostrar essa transição, né, de como o Dylan virou o artista folk para o artista rock and roll. Então, tipo assim, didaticamente, com todas as críticas que eu tenho ao filme, que é um ótimo filme, inclusive, mas para quem não assistiu o filme, eu recomendo muito, que dá para sacar um pouco dessa virada de chave, né, que foi acontecendo gradativamente, né? Mas eu acho que se o Dylan tivesse continuado nessa senda folk, certamente ele seria um artista que ia se repetir, que ia, de alguma forma, a fórmula daquele tipo de música já estava praticamente esgotada por ele, né? E o caminho dos anos 1960 com o rock and roll era algo que já estava no Dylan desde os anos 1950, vamos lá, né? Essa semente do rock and roll. E, de alguma maneira, aí eu já falei do ano de 65, o que estava acontecendo no mundo, o Sal trouxe a Guerra do Vietnã, essa ebulição cultural, né? Tudo isso impregnou a gente já sentia isso acontecendo no álbum anterior, no Bring It All Back Home, que de alguma maneira ele traz um lado acústico e um lado elétrico, né? Canções como Subterranean Homesick Blues, por exemplo, já tem esse espírito do que vai rolar aqui. Só que aqui realmente ele coloca o pé de uma maneira muito forte no rock and roll. Ele troca o produtor, né? Do álbum, que até então era Tom Wilson. Me fugiu, Emerson, o nome do produtor desse álbum é o Bob Johnston. Bob Johnston. Isso aí. Tom Johnson, exatamente, que já tinha trabalhado com Simon Garfunkel, com uma turma toda ali dos anos 1960. Como? Eu acho que é o Bob Johnston, né? Johnson, isso aí. Desculpe estar trancando para mim aqui, tá muito ruim. Mas voltou. Voltou? Voltou, Grings. Vou aproveitar que deu uma travada, não perde o fio da sua meada, só que do seu raciocínio, mas eu preciso dar uma resposta aqui ao like Robert From. Eu não sou intolerante, tá? Like a Robert From, 1984. Mas isso que você tá falando, irmão, é uma mentira. Então, assim, aqui a gente dá opinião. Você pode dar a sua e jamais vai ser censurado, limado por mim, vai ter seu comentário apagado. Você não precisa concordar com a gente. Agora, trazer uma mentira, aí é um pouco demais. Você está sendo mentiroso. E é muito leviano esse tipo de comentário que a direita faz, porque eu tenho certeza que você não consegue comprovar isso, porque é uma mentira. Se você provar
Eu mudo a minha opinião e faço a minha retratação aqui em uma live específica. Mas isso que você está falando é uma mentira. Desculpa, Márcio. Acho que o Márcio travou de novo. Travou. Então manda aí, Emerson. Aproveita o... Então, pegando o fio da meada do Márcio, que ele falando sobre o filme, realmente o filme eu acho que ele é muito, muito didático, né? Ele consegue trazer o cenário de época e como o Dylan se insere ali, primeiro entrando nessa cena folk, revolucionando a cena folk de uma certa maneira. Porque a gente sabe que a cena folk ela se fundava principalmente em reproduzir e regravar músicas tradicionais. O Dylan chega compondo, fazendo novas músicas tradicionais, vamos dizer assim. E é lembrar que o Dylan ele vai rompendo com essa cena aos pouquinhos. O primeiro rompimento do Dylan com a cena foi com Another Side of Bob Dylan. O estilo é o mesmo, é acústico, é a guitarra, é a gaita, só que a temática das músicas muda radicalmente e dentro da cena folk isso teve um impacto forte. A Broadside, que era uma das revistas que eram revistas muito singelas, né? Porque era mimeografado isso, né? Eles não tinham muito dinheiro. Rolava muito em universidades, enfim, pelaquela cena de Nova York, no Greenwich Village, mas o pessoal era influente. E eles estudavam a tradição do folk e eles eram lidos, eles se liam, né? E se ouviam. Eles pararam de publicar as letras do Bob Dylan, porque achavam que o Bob Dylan, agora ele parou de falar de coisa séria. Agora ele tá falando de amor, Irene Me Baby, não sei o que. E ali já foi um rompimento. Ele avança nisso com Bringing It All Back Home, né, que ele já começa um lado eletrificado e o outro acústico, que já tem um impacto, é um disco que eu considero irmão do Highway 61 Revisited. Ele tem muito mais proximidade com o Highway do que o Blonde on Blonde, por exemplo, que dá uma outra virada. E Highway, como o Márcio diz, ele mete o pé na porta. Agora, eu acho que é muito importante a gente perceber o seguinte, o artista, realmente é importante que ele se renove, né, que ele faça coisas novas. Só que não adianta você querer fazer coisas novas, você pode tomar essa decisão, mas essa força criativa tem que estar dentro de você, né? Muita gente da cena folk tentou depois mudar, ainda ser, e não conseguiu. Isso acontece, isso é natural. Quer dizer, cada artista tem potências diferentes de criatividade. Tem gente que vai fazer muito bem a mesma coisa, o mesmo estilo durante a vida inteira e vai ter o seu público. A questão é que o Dylan, ele é diferente, né? Sim. Ele tem e é isso aí, todas as discussões que eu já tive no grupo lá do Boteco sobre o filme, eu também gosto do filme, acho que realmente pela proposta do filme, não dava para a gente esperar algo como os irmãos Coen, né? A sutileza deles, a gente não vai esperar um negócio desse. Tem certo didatismo que às vezes irrita um pouco, mas uma coisa que eu acho que ele poderia ter trabalhado melhor é isso. Às vezes me parece que o Dylan queria só contrariar, quer dizer, o que motivou o Dylan a eletrificar, a entrar no rock, que era visto com muito maus olhos pela cena folk, era, eu quero fazer diferente. Vocês querem que eu faça isso, então eu vou fazer aquilo. Não era só isso, né? Existem duas maneiras de ser pautado pelos outros. Uma é fazer aquilo que eles querem porque eles querem. A outra é não fazer o que eles querem só para contrariar. Ele não está pautado. É porque era uma questão de honestidade artística. Sim. Chegou um momento em que aquelas músicas já não transmitiam a ele aquilo que ele queria transmitir como artista. Elas não eram um veículo adequado. Ele já não estava conectado com elas plenamente. Ele precisava encontrar novos meios, e aquele novo meio, e aquelas novas canções eram o novo meio. Eu acho que aquela cena, Márcio, do hotel com o Pete Seeger, que ele faz aquela metáfora da pá e da colherinha, que o Dylan era pá, que ia fazer, né, a revolução do folk e espalhar para a nação inteira, ali umas duas falas do Dylan, e dizendo, olha, uma questão não é só contrariar vocês, não é fazer o que vocês não querem, é porque isso não sou mais eu preciso fazer algo diferente, porque é isso que me pede, é isso que minha força criativa pede. E quando essas músicas voltaram a ser relevantes para ele voltou a tocar de outra maneira, mas voltou, né? Perfeito. Eu concordo que também falta um pouco de contextualização para essa mudança. Eu acho que também o filme peca por isso. É muito rápido. Márcio. Mas o que o Emerson está falando é verdade. É que o filme, na verdade, é o seguinte, não é que o filme precisa de notas de rodapé, né? Na verdade, é muito difícil contar essa história de uma maneira crível em 2 horas e 20. Então, a gente está falando de 4 anos, né? E por que eu usei o exemplo do filme? Porque o filme, de alguma maneira, fala desse grande embate, né, entre a cena folk,
a eletrificação, a cena do rock dos anos 1960, porque o rock, de alguma maneira, era visto por essa geração do folk como uma música que não fazia sentido enquanto, vamos dizer assim, um intelectual, os artistas de esquerda, aqueles que tinham alguma coisa a se manifestar intelectualmente, era como se fosse uma música menor, né? Só que tem um detalhe, a entrada do Dylan nesse círculo, com discos como Bring Doll Back Home e o Highway 61, elevam o rock por um outro tipo de status. E aí a gente pode usar a própria figura de Like a Rolling Stone para mostrar o quanto Dylan quebra as regras, o quanto ele traz uma letra que, de alguma maneira, é algo novo dentro do cenário. Ele já estava fazendo isso dentro da música folk, mas agora ele traz para o rock and roll. Não é uma canção de amor com um final feliz. É bem o contrário disso, né? Então essa estética... essa estética se renova, ela muda, e isso acaba influenciando o resto do mundo, né? O resto do mundo, tipo, isso de alguma maneira contamina aquele... E nessa virada de década, que é uma década tão efervescente, nessa virada de meio de década, vamos dizer assim, nesse metade final dos anos 60, isso muda toda a configuração. Porque se a gente vai pegar, por exemplo, a história do rock de 65 em diante, a gente vai perceber o seguinte, até antes acontece isso, todo mundo vai citar o Bob Dylan, todo mundo de alguma maneira... Cara, tu vai ter uma biografia do Jimi Hendrix, vamos falar de Bob Dylan, tu vai ter uma biografia do Byrds, falando de literatura de rock, vamos falar no Bob Dylan, vai falar em Crosby, Stills, Nash Young, vamos falar em Bob Dylan, vai falar... Beatles, em Beatles, tu vai falar em Bob Dylan, então tu vai falar em Hollies, eles fizeram um disco dedicado às canções do Bob Dylan, então isso mostra a força principalmente desses discos, né, porque essas músicas, e até as músicas folk depois, elas ganham versões eletrificadas dentro da linguagem do rock and roll, mostrando que de alguma maneira o que o Dylan já estava fazendo era algo que já estava dentro do espírito, do ar e das arestas do rock and roll, só que aqui ele quebra realmente toda essa moldura e aqui ele assume essa persona, que é algo que a gente sabe que depois o Emerson até citou o Blonde on Blonde, e eu concordo que o Bring It All Back Home e o Highway 61 são discos irmãos, eu vejo dessa maneira também, eu acho que tem muitas similaridades. E aí, quando a gente vai falar, no ano que vem, fazer a live dos 60 anos do Blonde on Blonde, a gente vai falar de um disco que, aí tem cidade de... E pode arrematar o que o Márcio disse? Ou... Por favor, por favor. Então, completando o que o Márcio disse, é exatamente isso. Eu acho que o Dylan, ele adultificou o rock, né? O rock era música de adolescente, gente. Sendo muito, muito claro, né? O rock era música, principalmente para dos adolescentes. Exato. E o Dylan, quando ele traz esse padrão de composição, principalmente das letras, ele chama a atenção de todo mundo, né? Pô, de repente ele está andando com os poetas do beatniks, cara. Ele está sendo objeto de crítica literária de altíssimo padrão. As pessoas estão falando dele de dentro das universidades. Então imagina, ele pega o rock e dá outra amplitude. O horizonte do rock, de repente, ele abriu-se completamente. Pessoas que tinham eventualmente alguma restrição, mas gostavam do agito, né? Gostavam da batida, mas eu não quero me misturar com isso, para de repente agora você tem um cara perfeito, né? O cara que vem com letras e que já apreciavam também quando ele já fazia música acústica, folk, né? Eventualmente. Ótimo. E obviamente que os artistas da geração dele viram e falaram, eu também posso fazer isso, vamos por esse caminho. Isso que eu ia falar, a gente costuma, sempre quando faz live de Beatles aqui, eventualmente a gente fala assim, que os Beatles eram os caras que estavam lá na nau, né, naquela parte mais alta do navio, apontando a direção para os outros virem. Inclusive, Bob Dylan e Beatles se auto-influenciaram nessa questão, mas quem olhou ali e falou, galera, é música jovem, beleza, a gente precisa lembrar para a rapaziada que a música pop e conhecida assim, ela tinha no máximo 50 anos quando o rock foi criado, né? Foi definido ali como ritmo. E isso que o Emerson está falando, era a música do jovem. O jovem sempre negligenciado por todas as outras manifestações artísticas, inclusive a música, na década de 50, no pós-guerra, principalmente, teve a sua voz, teve a sua música para chamar de sua, teve a sua plataforma para se comunicar. E o rock and roll foi isso. Mas a gente pegar as músicas dos anos 50, Elvis, Barry, Little Richard, eram letras mais ingênuas, né? Tinha uma picardia ali e tudo mais, beleza. Mas quando o Dylan chega, é o Dylan que está lá na nau dessa vez, na Gávea, olhando assim, galera,
isso aqui pode ser muito mais do que a gente está fazendo. Isso aqui é uma plataforma fortíssima e importante para a gente passar um recado. E é isso que o Dylan faz. Só queria fazer essa ilustração.